Mudando de assunto, a gente vai falar agora sobre vida de bebê. Ô, assunto delicioso esse, né? Para isso, eu tô aqui com o Dr. Marcelo Silber, que toda semana está aqui. Tudo ótimo e com você? Prazer em te ver. Prazer é todo meu, bem-vindo. Vamos falar sobre as coisinhas mais preciosas da nossa vida, coisa boa. Certeza. E você pode participar, tá, do programa. Já tem um monte de e-mails aqui, mas você pode mandar ainda, dá tempo, tá? manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Tá aí um assunto que é sempre gostoso da gente conversar. Né? Eu acho que, como Esclarecer sabemos, também, tem né? pouco espaço na televisão, né? O Manhã Gazeta, ele abre, né, um espaço para as mães, para os pais, para todo mundo que quer aprender um pouquinho sobre a vida dos bebês, sobre pediatria. Eu acho isso muito interessante, muito importante, né? Porque às vezes o problema que a gente relata aqui de uma pessoa pode esclarecer uma série de outros. E é né? sempre assim, nós acabamos recebendo e-mails e entrando em contato com os telespectadores e sempre as respostas dos programas anteriores voltam depois nas formas de novas dúvidas, esclarecendo a população. Olha, tem um e-mail muito legal que eu já estou vendo aqui da Camila, que eu acredito que essa dúvida dela também pode ser a dúvida de muita gente, que é a hora do sono do bebê. Né? Muitos pais se sentem aí inábeis na hora de colocar o bebê para dormir, tenta daqui, tenta dali e não consegue. Eu vou ler a pergunta dela e baseado na pergunta dela aí você dá essa dica, né? Afinal de contas, tá aí uma hora complicada mesmo. Bom dia, meu nome é Camila. Oi, Camila, bom dia, obrigada pelo seu e-mail. Ela tem um bebê de 8 meses e desde que ele nasceu ele dá muito trabalho, colocou um monte de para, né, mostrar o trabalho que ele dá, muito trabalho para dormir. Não aceita ir pro berço, ela balança, canta, põe música, bate na bundinha. Ela tentou colocar uma rotina, mas não tem jeito, ela não conseguiu estabelecer essa rotina. Quando ele dorme melhor, é porque ele está na cama dela, mas mesmo assim, ele fica se batendo a noite toda. Eu vejo que ele se esforça para ficar acordado, não sei mais o que fazer, sem contar que ele não brinca nem 30 minutos sozinho. O que eu posso fazer para melhorar isso? É possível? Se é possível... Ah, tá. Ok, ela quer saber se é possível fazer ele dormir melhor. O mais importante, Camila, é o seguinte. Para você conseguir o resultado com o teu bebê, que tem 8 meses, você precisa cumprir algumas metas. Eu brinco que são condições necessárias. Às vezes não são suficientes. Mas, por favor, desenvolva um ritual com o nenê. Coloque ele para dormir mais ou menos sempre no mesmo horário. Desenvolva algumas atividades rotineiras que variam de família para família. Tem famílias que gostam de cantar, outras gostam de rezar, escovar os dentes, colocar o pijaminha, levar a criança para a cama ainda acordada. Por quê? Porque se ela durante a noite acorda, ela vai querer estar no mesmo lugar onde ela estava antes. Né, Regiane? Se ela está assistindo televisão, ela vai querer estar assistindo televisão. Ela vai acordar, falar, ué, onde é que eu tô? Excitada, onde eu tô. Se ela estava brincando com a mãe e com o pai no quarto deles e na cama deles, ela vai querer, obviamente, no meio da noite, voltar para a cama dos pais. Se dormiu no colo, a mesma coisa. Mesma coisa, por favor, coloque a criança para dormir na cama. Pode dar um pouco de trabalho? Pode, demorar 5, 10, 15 minutos, mas a criança dorme, aí você sai do quarto. Então, essas atividades rotineiras são super importantes, até para, se existir um problema prolongado, criança com terror noturno, parassonias, essas crianças devem e podem ser encaminhadas pelo pediatra para um neurologista infantil. Existe o Instituto do Sono em São Paulo, outras cidades do Brasil também tem. Então, é importante antes fazer a lição de casa. Deixa eu complementar, então, com a pergunta aqui do Natan. Da Roberta, na verdade. Ela está dizendo também, com relação ao sono do bebê, que eles não dormem a noite toda. O bebê dela tem 1 ano e 1 mês e ele acorda de 3 em 3 horas para mamar. Ela disse que já tentou de várias formas, já deixou inclusive ele chorar por um bom tempo, né, no berço, mas ele grita, ele não se cansa e aí ela acaba cedendo, né, e dando mamar para ele. Algumas coisas importantes nesse e-mail. Roberta, né? Isso. O sono do nenê é diferente do sono do adulto. Nós oscilamos entre aquele sono mais profundo e o REM, Rapid Eye Movement, aquela parte do sono que você sonha que está caindo, né? Que está andando de avião e às vezes você acorda, você superficializa o sono. Nessa fase você tem os movimentos oculares rápidos, tudo. A criança faz essa mudança de sono 5, 6 vezes durante a noite. Nós fazemos 1 ou 2. Por isso o sono da criança é mais instável, é mais agitado. Obviamente que muitas vezes um movimento de carinho, uma chupeta acaba tranquilizando a criança, mas algumas crianças não. Então é importante a criança sozinha saber que ela vai ter que passar de uma fase para outra e se tranquilizar e assim dormir mais prolongadamente. A Renata está perguntando, aliás, um beijo para nossa telespectadora, né, de antes, Roberta, né, que ela mandou um beijinho para a Luna aqui também, um beijo para você e para o seu bebê gostosinho. Olha, tem aqui o e-mail da Renata, ela está perguntando o seguinte, ela disse que o Lucas tem 40 dias e por 2 vezes, de tanto chorar, ele perdeu o fôlego e por alguns segundos ele ficou roxinho. Ela disse que ficou desesperada, leu em alguns sites e disse que isso é manha, mas um bebê de 40 dias faz manha? Olha, manha é uma palavra um pouco assim, talvez
genérica demais, genérica, vulgar, para denotar uma coisa. A necessidade da criança não está sendo cumprida. Às vezes é uma necessidade que na nossa avaliação de adultos é muito pequena, né? Obviamente uma criança, vamos colocar um exemplo, que está com as fraldas cheias de cocô e xixi, por exemplo, elas precisam ser trocadas, claro. Todo mundo concorda. Mas às vezes uma criança, por exemplo, que quer que seja colocada uma chupeta na boca ou quer ir para o colo da mãe, a mãe não dá atenção a isso imediatamente. A criança pode começar a chorar, chorar, chorar e perder o fôlego, né? Normalmente a criança recupera o fôlego e recupera a respiração. Tá. Alguns casos mais prolongados em que isso ocorra, o pediatra pode orientar a família. Por exemplo, Regiane, crianças com anemia têm crises de perda de fôlego mais prolongadas. Olha que interessante, então que às vezes investigar. demoram mais para voltar. Aí você trata a anemia, a criança melhora desse tipo de comportamento. Mas ela está dizendo que leu aqui também que não existe na medicina um bebê que tenha morrido por isso, por ter ficado sem fôlego enquanto chora. Eu gosto sempre de dizer que, obviamente, esse tipo de intercorrência não leva normalmente a criança a qualquer tipo de sequela, a qualquer tipo de problema. Às vezes, em algumas crianças, mais raramente, isso pode até ser confundido, Regiane, com uma convulsão. Né? Tá. Porque a criança perde o fôlego, fica roxinha e o familiar ou o cuidador que está olhando a criança pode interpretar como uma convulsão. Mas aí o pediatra ou o neurologista, com um rápido questionário com a mãe, já esclarece as dúvidas e orienta a mãe o que fazer nas crises de perda de fôlego. Então, nesse caso, a mãe, basicamente, é porque a necessidade do bebê não está sendo atendida, não seja um problema mais grave como esse que você falou da anemia e eu sempre falo no consultório, né, Regiane? Nós adultos não podemos nos iludir que nós vamos atender os nossos filhos ou as nossas crianças, ou no meu caso, os nossos pacientes, em 100% das vezes. Às vezes você não consegue interpretar o que o teu filho ou a tua filha quer. Mas aos pouquinhos vai conhecendo, Aos poucos você vai conhecendo. E vai por tentativa e erro também, né? E o que você consegue? Minimizar os erros. E esses episódios acabam ficando mais raros e mais espaçados. Mas é importante sempre nessas horas a gente manter a calma, para conseguir raciocinar direitinho e pensar o que eu não fiz ainda, o que eu não tentei ainda para atender a necessidade do meu filho, Se né? você fica nervoso quando uma situação fora do script ocorre, você fica com dois problemas, O dele e o seu. O dele e o seu nervosismo. É verdade. Eu sei que é difícil a gente manter a calma nessas horas. A gente vê o bebê roxinho ali, dá até um medo, mas... É melhor ficar com um problema só. É melhor. E resolver, tentar resolver, né? Tá certo. Eu tô aqui com o bebê da Eliane, ela tá perguntando do bebê dela, claro. Bom dia pra você também, Eliane. Minha filha tem 1 ano e 3 meses e ela tem muito suor nos pés. Isso é normal? Eu achei interessante essa pergunta, porque realmente alguns bebês têm o pezinho e a mãozinha mais úmidos mesmo, né? Tem, e isso é comum, isso é normal, é uma estimulação do sistema nervoso autônomo da criança. Nós temos um controle de sudorese, de temperatura, tudo que não depende da nossa vontade, né? Muitas vezes nós ficamos nervosos, né, e temos uma sudorese na mão, nos pés, o friozinho na barriga, ou seja, a estimulação do sistema nervoso, ela ocorre independente da nossa vontade, Regiane. Isso, obviamente, nos bebês também acontece e muitas vezes manifestando-se como um suor excessivo nas mãos e pés, que não tem qualquer tipo de gravidade. Persistindo o problema, obviamente, o pediatra deve ser alertado e vai tomar as medidas necessárias para a elucidação do diagnóstico. Tá, a Claudineia tá pedindo socorro aqui. Socorro. Claudineia, a gente vai tentar responder aqui para você, tá? Ela tem uma bebê de 2 anos e ela tá com um problema, pois ela não está se alimentando direito. Tem dias que a bebê dela come razoavelmente bem, mas tem dias que ela não come nada e quer ficar o dia inteiro só à base de suco de soja. Outro detalhe é que eu não consigo fazer com que ela coma frutas, ela recusa todas e quando ela tenta forçar, ela põe tudo para fora. Eu já ouvi falar de muitas crianças aí, os pais estão oferecendo suco de soja demais para os bebês, né? E isso é pode muito ser confundido com fórmulas à base de soja, chamados leites de sojas. Esses sucos, esses produtos à base de soja, eles não são nutricionalmente completos. Eles não são ruins, eles têm a sua indicação, mas não como um substituto do leite de vaca. Isso é muito importante. Tem alguns no mercado, eles têm a sua utilidade, a sua serventia, mas não são leites, não são fórmulas. Pick eater, a criança má comedora, né? A criança que faz manha para comer, faz birra para comer. Múltiplas possibilidades para isso. A comida pode não estar sendo dada de uma maneira adequada. A criança pode ter algum distúrbio nutricional, uma anemia, uma deficiência proteica que precisa ser corrigida para a criança poder se alimentar de uma maneira adequada. Ela pode ter um desconforto na hora da alimentação, como um refluxo ou, por exemplo, um colo irritável que faça com que ela tenha um desconforto em algum tipo de alimento. Algum exemplo? Intolerância à lactose, né? Então ela evita às vezes o leite inconscientemente porque ela sabe que aquele leite pode provocar uma flatulência, gases e eventualmente um pouquinho de dor de barriga. Ela já associou aquele alimento ao desconforto que ela sente depois. Então é importante quando o meu filho não come, que é uma queixa comum,
e muito... Ainda mais nessa fase, depois dos 2, 3 anos. Que isso seja levado ao pediatra. O pediatra, em conjunto com a mãe, certamente vai conseguir destrinchar isso e fazer com que a necessidade da criança seja atendida. Então precisa investigar, né? Às vezes até com exames laboratoriais e muitas vezes só com uma orientação em termos nutricionais, técnica de administração do alimento, a hora, a forma. Isso, o pediatra ele deve estar preparado para discutir isso sempre com a mãe. Então, sendo assim muitas as possibilidades, é melhor que, né, indo ao seu pediatra, você, sem dúvida, junto com ele, consiga descobrir. A Andréia está perguntando, ela tem um bebê de 8 meses e desde recém-nascida ela sofre muito com gases. Até hoje, depois da fase dos 3 meses, ela ainda sofre muito, acorda à noite aos berros e só vai melhorando quando ela consegue eliminá-los. O que posso fazer para melhorar o funcionamento do intestino dela? Bom, em primeiro lugar, medidas normais, naturais, né? Massagens na barriga, popularzinha bolsa de água quente, aquele movimento com bicicleta que ajuda a criança a eliminar gases, certo? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, tentar associar uma relação causa-efeito, né? O que provoca mais gases na sua filha, no caso? Leguminosas, quando come feijão, lentilha, grão de bico, o leite, né, que às vezes pelo próprio teor excessivo de lactose, ou seja, alguns alimentos eles estão naturalmente associados a uma maior flatulência, produção de gases. Isso deve ser comunicado ao pediatra, que em conjunto com a mãe, obviamente, como na resposta anterior, vai encontrar a solução. É importante, de repente, você eliminar o que você está suspeitando da alimentação, isso, ver como ela se comporta, depois você elimina outro. Com certeza, isso às vezes no aleitamento materno, né? Então, muitas vezes a mãe se queixa muito de cólica no nenê, e eu sempre faço ela refletir, ela pensar, veja bem, o que no teu caso poderia estar provocando um pouco de cólica no teu filho? O que você está fugindo da alimentação? E às vezes a alimentação da mãe também pode influenciar, sim, caso o bebê ainda esteja sendo alimentado no peito, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu sempre falo no consultório que a mãe que amamenta, ela tem que pensar no que ela come e associar com o comportamento do seu filho. Exatamente, muito bom. Né? Tem aqui a Shirley, uma telespectadora, ela está lamentando o fato de você não atender em São José dos Campos. Ela adoraria que você atendesse por lá também. Está dizendo que você é excelente, adora o programa, obrigada também pelo seu e-mail. Ela está dizendo que o filho dela, que tem 2 anos e 3 meses, a saúde dele é muito boa, mas ele tem dificuldades para dormir e ele sofre de um problema de insegurança. Ela está dizendo aqui, relatando que ele tem problemas com barulho de carro, latido de cachorro, entre outros, e fica muito apavorado. Ela também ele não fica sozinho de maneira nenhuma, ela tem que ficar do lado dele o dia inteiro. Se ela vai para o quarto, ele vai atrás. Quer dizer, é um menino muito dependente da mãe ou de uma companhia ali. O que pode estar acontecendo no caso da Shirley? Algumas dicas para você, né? Em primeiro lugar, um abraço a todo o pessoal do Vale do Paraíba, São José. Importante colocar o seguinte, aqueles comportamentos que muitas vezes os conselhos da vovó, né? Ah, tem medo de cachorro, então compra um cachorro e coloca em casa. Isso não funciona. Isso, por vezes, aumenta o trauma da criança, aumenta o medo, aumenta o receio. O que você tem que fazer? Desenvolver os comportamentos de segurança de uma maneira normal, de uma maneira natural. Vou dar um exemplo muito importante. As crianças normalmente nessa idade, Rejane, começam a ser escolarizadas, né? Então tem crianças que vão para a escola, dão tchau para a mamãe, ficam, brincam e voltam, ótimo. Já são mais independentes. Já são mais independentes. E outras, deixou a criança na porta da escola, começa aquele choro. Então o que tem que ser feito? A mãe ficar junto com a criança na escola. Depois a criança fica sozinha, mas a mãe dentro da escola, para se ela chorar, a mãe vem lá, ou o pai, ou um cuidador, a vovó, ó, mamãe está aqui, papai está aqui. E numa terceira etapa, o desligamento gradual. Aí a mãe volta para casa, mas se a criança estiver chorando, gritando, liga, a mãe vai e fica com a criança. Ou seja, sem terapias de choque, né? Isso não funciona. Tem que se criar segurança, mas eu sempre falo, criar segurança é um hábito natural, normal. Você só cria segurança com confiança. E a criança tem que sentir confiança nos procedimentos. A hora que ele sentir confiança, por exemplo, em dormir sozinho, ele vai dormir sozinho. Mas você precisa criar essa confiança, colocar a criança no quarto, ficar junto, desligar, falar, olha, mamãe está no quarto do lado. Se ele começar a chorar, fala, olha, mamãe está aqui. Agora é hora de dormir, saia rapidamente. Você começa a criar confiança no seu filho, na sua filha, e aí vem a segurança. E isso é um processo que os pais têm que ter também muita paciência, afinal de contas não é da noite para o dia. Paciência é um processo, e persistência. São as duas virtudes que os orientais cultivam bastante, né, Rejane? Claro. Paciência e persistência. Mas normalmente tem que ser juntos. Não adianta persistência sem paciência, mas também não adianta você ter muita paciência e não persistir no hábito.
Vamos falar então sobre mamadeira. Tem uma pergunta aqui da Samara. Ela diz que o bebê dela de 5 meses se chama Theo e alimentava exclusivamente com o seio. Daí ela começou a complementar com mamadeira. Depois ele teve uma otite há 2 semanas atrás e não mama mais no peito, só na mamadeira. O pediatra dele pediu para eu insistir no seio e ele acaba ficando irritado, chorando muito, muitas vezes perdendo até a respiração e ficando roxinho. Tem a história do roxinho de novo. Aí é só dar mamadeira e tudo se resolve. Gostaria de saber se por ele ter nascido prematuro, de 33 semanas, será muito prejudicial para a sua saúde ele parar de mamar no seio, já que pela idade corrigida, né, que é como os pediatras contam no caso do prematuro, ele está com 3 meses. Olha, Samara e Theo, né? A orientação que o seu pediatra teve foi perfeita. Ele tratou a otite, houve um desmame em função talvez da dor, da dificuldade da deglutição, da sucção que a criança tem quando a criança tem otite, né? Então o que acontece? Às vezes, em algumas situações, você tem um prejuízo da amamentação. A conduta foi correta, insistir com paciência e persistência é o que tem que ser feito. Obviamente não controlamos todas as variáveis. Se o Theo desmamar contra, no caso, né, a sua vontade, foi feito tudo o que é suficiente, tudo o que foi suficiente para que isso não ocorresse. Se há um prejuízo, esse prejuízo ocorre, mas obviamente as vacinas estando em dia, uma alimentação complementar segura e bem orientada pelo seu pediatra, vão minimizar essas consequências, principalmente em se tratando de uma criança prematura como o Theo. Olha, tem um monte de perguntas aqui. Eu fico com dó, na verdade, porque a gente sabe, né, do desespero de algumas mães em querer resolver, em querer muitas vezes ouvir uma segunda opinião, por mais que já tenha ouvido a primeira do pediatra do seu filho. Mas olha, fica para quinta-feira que vem algumas dúvidas, tá? Mandem os e-mails pra gente, porque na quinta que vem o Dr. Marcelo Silber estará de volta aqui ao Manhã Gazeta para esclarecer as suas e tantas outras dúvidas. A quem eu agradeço mais uma vez a presença obrigado, aqui. Regiane. Obrigada, Dr. Marcelo. Um ótimo dia para você, viu? Pra todos a gente nós. se vê na quinta que vem. Obrigada. Continuando, a gente vai falar de saúde.